Olá, vamos então fazer uma discussão sobre a primeira avaliação, sobre o capítulo 1. A primeira questão trata da pergunta, os conceitos básicos, né? Então, eu pergunto, explique o raciocínio por trás do estimador de parâmetros de mínimos quadrados ordinários. Então, eu estou falando do estimador de parâmetros, MQO, e eu quero saber o raciocínio por trás deste estimador. Depois nós temos a segunda, explique os pressupostos clássicos do modelo de regressão linear clássica. E, por fim, o terceiro é para explicar, né, os resultados que nós temos para um modelo aí de desemprego em função do hiato do produto, uma variável de tendência e uma variável dummy. Esse hiato está aí dividido em 4 variáveis, que são ditas como defasagens, ou seja, é o hiato no período passado, é o hiato em 2 períodos passados, em 3 períodos passados, em 4 períodos passados. Mas tudo bem, são 4 variáveis, mais a tendência, mais a dummy, e nós vamos investigar qual é o melhor ajustamento. Essa é a saída dos 3 modelos estimados. Então, a gente tem que analisar esses resultados colocados aí. Então, vamos lá. A primeira pergunta é sobre o raciocínio básico, o raciocínio por trás do estimador de parâmetros de MQO. Primeira coisa é que o estimador de parâmetros de MQO, ele tem esta expressão, x' menos 1, x' y. Da onde sai isso? Ele sai da minimização da soma do quadrado dos resíduos. Então, a gente parte de um resíduo que vem desta forma funcional, y é x beta mais epsilon. A gente, a partir desta expressão, a gente acha, então, os resíduos ao quadrado e a soma do quadrado dos resíduos, e a gente quer achar o beta que minimiza essa soma dos quadrados dos resíduos. Esse é o raciocínio básico por trás do estimador de MQO. É só isso, ok? A segunda eu peço para explicar os pressupostos clássicos, tá certo? É lógico que aqui não estava esperando que você fizesse uma discussão muito extensa, muito longa sobre isso, não? Ok? E então vamos lá. Os pressupostos são em número variado, mas essencialmente você tem que ter um pressuposto que fala que o modelo é linear e o modelo é bem especificado, então eu não tenho omissão de variável relevante. O segundo, os resíduos têm média zero, ou seja, eu tenho resíduos positivos e negativos que são compensados de tal modo que a soma dos resíduos é nula. Então, a média vai ser zero. Uma soma nula dividido pelo número de elementos vai dar zero. O terceiro pressuposto é que os resíduos são homocedásticos, ou seja, tem variância constante, e são não correlacionados, ou seja, um resíduo não tem relação com outro resíduo. Então, a gente tem aí um pressuposto que nos garante que eu posso pegar qualquer parte da amostra e eu terei aí os estimadores eficientes, consistentes e tal. Então, os resíduos são homocedásticos e são não autocorrelacionados. Continuando, nós temos os resíduos são normais, ou seja, eles seguem uma distribuição normal, aquela formato de um chapéu, né? Eles são concentrados, portanto, em torno da média zero, que nós já falamos, e da variância constante, uma variância sigma 2 constante. As variáveis explicativas são fixas, ou seja, não tenho uma correlação entre x e os resíduos, ok? Não tem uma distribuição de probabilidade associada aos x, né? Eu tenho um valor fixo, portanto. A sexta, as variáveis explicativas não apresentam relação linear perfeita, ou seja, não existe multicolinearidade entre as variáveis explicativas, de modo prejudicial ao modelo. É o sexto pressuposto. E a gente, lógico, nós vamos considerar
de acordo com o que vocês escreverem a respeito desses pressupostos, ok? Tem sempre alunos que escrevem mais, alunos que escrevem menos, nós vamos considerar, ver o que cada um escreveu para avaliar adequadamente. O terceiro exercício é sobre aqueles modelos, né? Então, do desemprego em função do hiato do produto, a variável tendência, a variável dummy. A gente pode fazer de várias formas esta análise, não existe exatamente a necessidade de você começar de um lado ou de outro. Então, nós estamos aqui fazendo uma análise mais geral. Nós temos 3 modelos, sendo o modelo 1 é um modelo linear, os modelos 2 e 3 são log linear. Então, se um é linear, o outro é log linear, de cara eu já sei que o Akaike e o BIC não vai servir para comparar o 1 com os outros. O 2 e o 3 eu posso comparar entre si usando o Akaike e o BIC, mas o 1, eu não posso comparar o Akaike do 1 com o do 2 e do 3. Eu não posso comparar o Bayesiano do 1 com o do 2 e o do 3, porque um é linear e o outro é log linear. Então, eu vou ter que olhar outros parâmetros, né, para avaliar o modelo, escolher qual que é o melhor. A princípio, os 3 modelos têm a tendência, todos têm as variáveis hiato 1, 2, 3, 4, e o modelo 3 é o único que tem uma dummy para o período Dilma. Então, valor 1 para quando eu tenho o período após a Dilma e o 0 para o antes da Dilma. Então, nós podemos concluir que os 3 modelos têm um nível de ajustamento semelhante. Se você olhar o R quadrado e o R quadrado ajustado, todos eles são acima de 0,99, só que o primeiro tem um R quadrado ajustado um centésimo a mais, 0,992. Então, 99,2% das variações da variável explicada são explicados, portanto, pelas variáveis de hiato e tendência. É uma explicação muito boa, 99%. Mas nós temos que olhar os outros valores para interpretar melhor. Então, olhando aqui o modelo 1, a gente pode observar que os valores da probabilidade, os p-values, são esses valorzinhos aqui, né? Eu pus aqui caixinhas em azul, eles são todos menores do que 0,10, por isso eu digo que todos eles são significativos. Quando for menor do que 1%, ele apareceu 3 asteriscos. Menor do que 5%, ele aparece aqui 2 asteriscos. E menor do que 10%, ele aparece apenas 1 asterisco, ok? Então, eu estou olhando o P e eu estou fazendo as afirmações conforme essa notação que está aqui no pé da tabela. E, neste caso, a gente pode, então, deduzir que o modelo 1 é bastante interessante, ele tem 99% de explicação e todos os parâmetros foram significativos. Vamos continuar. Modelo 2, já aparece aqui o parâmetro aqui acima de 0,10 para o hiato 2. Esse aqui, então, é um parâmetro, é o único parâmetro aqui, 0,015 negativo. Ele não foi significativo a 10%, tá certo? Os demais foram significativos. É um modelo interessante, mas ele não é tão bom quanto o primeiro, tá certo? A princípio, nós não estamos testando pressuposição de especificação do modelo, nós vamos fazer isso na próxima sessão, mas aqui o que a gente tinha para olhar, então, é que parece que, a princípio, o modelo 1 é melhor do que o 2. Mas não quer dizer que o 2 está ruim, tá certo? Olhando o modelo 3, a gente já tem um modelo pior, tá certo? Ele não é ruim, ele tem 99% de explicação também, mas a gente já observa que foram significativos os parâmetros do hiato 1, do trend e da constante, são os que estão em azulzinho, e não foram significativos o do hiato 2, do 3, do 4, e a dummy também não foi significativa, veja que a probabilidade foi acima de 0,10, foi ali 0,11, 0,105, 0,11,2, 0,11,5, então 0,47, então do dummy.
Então, ele já tem um número grande de parâmetros não significativos, isso aí não é tão bom. Se eu olhar o Archaic e o Bayesiano e comparar com o modelo 2, eu vejo que o modelo 2, os valores do Archaic e do Bayesiano são menores no 2 do que no 3. Portanto, o modelo 2 está melhor do que o 3. Só que eu já tinha concluído que o 1 estava melhor do que o 2. Então, a nossa conclusão é que o 1 é um modelo mais interessante. Então, o modelo 1 é melhor do que os demais, ele está com R quadrado ajustado melhor, todos os parâmetros significativos. A gente pode fazer, então, a análise econômica e verificamos, então, que todas as variáveis de hiato afetam negativamente o desemprego. A gente pode olhar isso olhando aqui o sinal desses parâmetros, tá certo? Então, menos 0,222, menos 0,171, menos 0,144, menos 0,205. A tendência foi significativa, né? É uma tendência positiva, crescimento, mas é uma tendência de crescimento da variável desemprego, que não é uma coisa tão legal. Ninguém quer que o desemprego cresça, né? A dummy foi colocada só no modelo 3, e no meu caso a gente está falando aqui que o modelo 1 é melhor, o 2 também é melhor do que o 3, independente de ser log ou não ser log, o modelo sem a dummy está melhor. E seria o caso, talvez, de colocar a dummy no modelo 1, mas não foi colocado, então não tinha isso lá na solução da prova. Então, era isso. É o que a gente tinha para explicar nesta avaliação. Ok? Qualquer dúvida, procure aqui o professor, contatos estão aqui, meu e-mail. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Ok? É isso. Até.